Como é bom estarmos vivos em Deus. Aleluias. Nós vamos compartilhar nessa tarde a última ministração dessa série de mensagens, a esperança que você precisa. Glória a Deus. E o tema da mensagem é a esperança que você precisa para prosseguir. Aleluias. Quando nós começamos a pensar sobre esperança, normalmente lembramos da esperança que é pregada lá fora, a esperança que o mundo prega. Mas nós queremos te falar nessa tarde para a noite, que a esperança, conforme a palavra de Deus, ela é uma esperança diferente. Ela é uma esperança que tem substância. Ela é uma esperança que tem fundamento. A Bíblia diz que a nossa esperança ela não é vazia, ela não é em vão, mas ela tem um sentido. Lá fora a esperança muitas vezes é uma expectativa de que coisas boas podem acontecer. Talvez dê certo, talvez não dê certo. As pessoas têm a esperança do mundo associada ao pensamento positivo, aquela questão de vai dar certo, mas nem sempre dá certo. E muitas vezes a esperança do mundo é frustrada, porque a esperança do mundo ela está fundamentada na carne. A esperança do mundo está fundamentada na força do braço do homem. A esperança do mundo ela está fundamentada muitas vezes numa expectativa baseada em possibilidades. Mas a esperança segundo Deus é uma pessoa. A esperança segundo Deus é o Senhor. A esperança segundo Deus é Jesus. E nós vamos entender pela palavra onde nós podemos estar firmados. O texto base da nossa palavra está em Provérbios, capítulo 23, a partir do verso 18. Provérbios 23, verso 18 diz: certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Aleluias. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela diz que a nossa esperança não falhará. Enfrentamos lutas, enfrentamos desafios, muitas situações adversas. Se você observar pela palavra de Deus, muitos foram os homens de Deus que enfrentaram lutas e desafios, mas não perderam a esperança. Agora, é interessante, quando eu olho para esse versículo, eu posso dizer de uma outra maneira, com tranquilidade. Aqui diz, a sua esperança não falhará, mas nós podemos afirmar com certeza, e eu digo para você nessa tarde, quase noite, a tua esperança não falhou. Glória a Deus. Você vai entender. Declara assim bem forte: a minha esperança não falhou. Porque a tua esperança é uma pessoa. Provérbios foi escrito antes de Jesus. Antes de Jesus vir à terra, antes dele ser sacrificado e antes de ser ressurreto por Deus. Agora, estamos vivendo a melhor era da igreja. Estamos vivendo a era do Espírito Santo. E por que eu digo que a tua esperança, que a minha esperança não falhou? Eu falo isso porque Jesus venceu a morte. Meu Deus. Vocês não estão entendendo. Jesus venceu a morte. Talvez você possa se perguntar, mas que morte ele venceu? Ele venceu a dele e a sua. Ele venceu a dele e a minha. Ele venceu a dele e a morte. A morte foi vencida para sempre, como nós acabamos de cantar. Agora, interessante pensar que não foi simplesmente a morte no sentido de separar desse corpo, de ser sepultado. A morte que foi vencida foi a separação eterna de Deus. E em Cristo nós somos religados a Deus por toda a eternidade. Agora tem mais, diga assim, tem mais. Porque não é só ter vencido a morte, a separação de Deus, mas é o fato de Deus vir habitar no homem.
A Bíblia diz assim que Deus nos fez como vasos de barro para conter um bom tesouro. E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando isso para você, amado, porque a tua esperança, ela está viva. Glória a Deus. Declara assim comigo: a minha esperança está viva. E se eu tenho Jesus, essa esperança habita dentro de mim. Eu estou te falando de algo que está vivo dentro de você. Eu não estou te falando de uma expectativa exterior. Eu não estou te falando de algo que você observa pelas circunstâncias. Eu estou te falando de um Deus vivo que desceu do céu e que habita em nós, e que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. Então olha só, Erwin McManus diz o seguinte: a sabedoria traz esperança. Jesus é a nossa sabedoria, Ele é o nosso Deus, justiça e sabedoria. Eleanor Roosevelt diz: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Amados, eu te falo sobre essa esperança viva, porque nós precisamos dessa esperança para prosseguir, precisamos de esperança para avançar. São muitos os desafios, são muitos os confrontos, são muitas as adversidades. E muitas vezes nós olhamos para as adversidades e pensamos: será que essa é a resposta de Deus para nós? Olhamos para as situações e pensamos: será que a circunstância que está acontecendo é justamente o que Deus tem para a minha vida? Queremos julgar a Deus pelas circunstâncias, mas devemos aprender de Deus pela palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. E ela fala a respeito da promessa dele para os seus filhos. Quando nada mais faz sentido para nós, precisamos olhar para a palavra, precisamos olhar para Jesus, precisamos voltar às promessas, precisamos voltar àquilo que é a verdade. E o primeiro ponto dessa mensagem: você precisa de esperança para prosseguir diante das tristezas circunstanciais. Romanos 9, verso 1 e 2 diz: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Paulo falava a respeito de como ele estava enfrentando a sua realidade. Paulo se entregou a Jesus, Paulo pregou o Evangelho, Paulo foi até o fim naquilo que foi para guardar a sua fé. Mas ainda assim ele fala que estava ali enfrentando angústias, desafios, tristeza. Às vezes imaginamos, querido, que por pertencermos a Deus, andar na tristeza seria estar andando em pecado. Mas tenho percebido que o que nos define não é a tristeza. O que nos define é a vida de Deus que está em nós. O que te define é o Espírito Santo que habita em você. E eu tenho percebido que é possível ter o Espírito de Deus, mas ter uma mente confrontada. O que nos tem atrapalhado é justamente a maneira como as batalhas na mente têm se manifestado. Mas podemos perceber a vida de Deus e a tristeza na mente. Agora, podemos também fazer com que a vida de Deus prevaleça sobre a tristeza. A palavra de Deus, Jesus diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos. E diz também que Ele, subindo aos céus, enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo confirma que pertencemos a Ele. Então, devemos prosseguir sim diante das tristezas. Não devemos negar a realidade das tristezas, mas devemos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quem é o autor e consumador da tua fé? Você não está baseado em circunstâncias, você está baseado na palavra. Agora, tem uma verdade em tudo isso. A Bíblia diz que nós fomos aproximados de Deus. Então, na realidade, não é você que foi para perto de Deus, é Deus que te trouxe para perto dele. E isso é tão importante pensar e falar, porque todas as vezes que nós falamos de Deus, falamos do Espírito Santo, falamos de Jesus, a consciência que muitos têm é algo santo demais e eu não posso me aproximar.
e se exclui da presença de Deus. Agora, a verdade é que em Cristo nós podemos entrar com ousadia na sala do trono. Em Cristo você recebe uma nova identidade. E a questão toda é muito interessante, porque em Cristo recebemos perdão dos nossos pecados. Amém? Quantos creem nisso? Em Cristo recebemos perdão dos nossos pecados. Agora, não se trata só de receber perdão dos pecados, porque até então, perdoado dos nossos pecados, somos apenas pecadores perdoados. E esse ainda não é o padrão de Deus para mim e para você. Porque o padrão de Deus para mim e para você não é só mudar a tua história, não é só te limpar de todo pecado, mas a palavra de Deus diz que Deus nos fez nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. E Deus te dá um espírito novo. E eu quero te falar, não tem nada errado com o teu espírito, se você nasceu de novo. Porque foi criado por Deus, gerado por Deus, para ter intimidade com Deus. Você foi gerado para ter intimidade com Deus. Você foi gerado para ouvir a voz de Deus. Você foi gerado para perceber o amor de Deus. E como nós podemos perceber o amor de Deus? Pelo Espírito que Ele nos deu. Temos o Espírito Santo e temos o Espírito do homem renascido e recriado. Enfrentamos tristeza na mente, sim. Mas temos um espírito renovado em Deus, que comunica com o Espírito de Deus, e Deus está falando todo tempo para você: ei, você é filho amado do Pai, você é escolhido de Deus, Ele te escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Parece que isso não faz muita diferença, mas eu lembro de João 15, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles falam tantas coisas, mas de repente vem Pedro e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para ele: olha, não foi carne e sangue que te revelou isso. E depois ele diz assim: Pedro, você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o que ele está falando, que a pedra é justamente a verdade da revelação, de que Jesus é o Filho de Deus. Agora, por que isso é tão importante? Talvez você esteja aí ouvindo essa mensagem: mas por que isso é tão importante? Por que é tão importante saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Mas na verdade, quando a gente linka com João 12, que diz que todos que receberam Jesus, receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Então, amados, o céu se abre sobre mim e sobre você. O que te garante ser ouvido é o fato de você estar em Cristo. O que te garante o amor de Deus é o fato de você estar em Cristo. Então Cristo, como diz em outra referência, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. E ele está dizendo o seguinte: olha, em Cristo nós temos acesso ao Pai. Glória a Deus, amém? E isso é muito poderoso, que em Cristo você tem acesso ao Pai. Mas o que muitas vezes nós não lembramos é que em Cristo o Pai tem acesso a você. Glória a Deus. E talvez alguns: mas como isso, o que isso tem a ver? Amados, o que nos tem afastado do amor de Deus? O que nos tem afastado da esperança? Talvez muitos aqui tenham caminhado, tentando levar a sua fé, mas ao mesmo tempo percebem que parece que Deus está distante. Mas eu quero te falar nessa noite, agora é noite, não, quase, aleluia, que você não está sozinho. Porque Jesus disse que você nunca estaria sozinho. E Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantos se alegram com essa verdade? Agora, o ponto-chave é que muitas vezes nós tentamos perceber Deus externamente. E talvez percebamos a Deus no ambiente de unção, no ambiente de presença manifesta, onde a glória vem, quando o louvor se manifesta e percebemos o mover do Espírito. Ok, maravilha, glória a Deus, aleluias. Mas o ponto-chave é que, mesmo que você não perceba Deus externamente, você pode perceber Deus internamente, porque Ele habita dentro de você. Glória a Deus, aleluias. Então esse que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que habita em você é maior do que o que está no mundo. E ninguém pode te separar dele. A Bíblia pergunta: quem poderá nos separar do amor de Deus?
E nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar de Deus, porque o tudo de Deus se manifestou e habitou entre nós. E se o tudo de Deus te conquistou para Ele, o nada do mundo não tem poder sobre a tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Segunda verdade, prosseguir, você precisa de esperança para prosseguir diante das dúvidas da sua jornada. Tiago 1,6 diz assim: pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A dúvida é a estratégia de Satanás para tentar abalar a tua fé. A dúvida bloqueia a fé. E o nosso desafio constantemente é guardar o coração, é guardar a fé, é saber em quem nós temos crido. No momento mais crítico de tudo isso, a única coisa que nós devemos, às vezes, perceber é o que está escrito na palavra. Estava falando agora cedo. Se você está vivendo dúvidas, então volte para aquilo que é a certeza. Tem um empresário muito conhecido, Jorge Paulo Lemann, e ele tem uma frase interessante. Ele diz assim: quando tudo está ficando muito complicado, volta para o simples. Quando tudo está ficando muito complicado na tua vida, volta para o simples. E o que é o simples? O simples nosso é Jesus, porque Jesus é a rocha. E nós devemos estar firmados na rocha. Sabe, quando eu comecei a falar aqui sobre esperança, eu te trouxe de uma expectativa do mundo baseada em circunstâncias, mas para uma certeza e uma expectativa naquilo que é fiel e verdadeiro. Apocalipse fala sobre Jesus, que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Você está compreendendo o que eu estou falando aqui? Então, diante das circunstâncias que você está vivendo, eu quero te trazer hoje para estar firmado naquilo que é inabalável, naquilo que muda a história, naquilo que te impulsiona a andar a cada dia, a se levantar a cada manhã, a poder declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim Ele se levantará em meu favor. E o melhor de tudo isso não é porque merecemos, mas porque Jesus merece, porque Jesus conquistou lá na cruz. Sabe, eu não estou falando isso para que você leve uma vida cristã relapsa, mas eu estou falando isso porque Deus, Ele espera de nós uma resposta. A tua santidade, na verdade, não muda a Deus. A tua santidade é uma resposta ao amor de Deus. A tua santidade é consequência de relacionar-se com Ele. A tua santidade é consequência de se tornar parecido com Ele. A tua santidade é consequência de andar com Deus. E eu pergunto nessa tarde: quantos querem andar com Deus? E Deus já anda com você no Espírito. Então, diante de dúvidas, volte para aquilo que é a certeza, e a certeza é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Aleluias. Terceiro ponto. Vocês estão bem aí, amados? Está tudo tranquilo? Vocês estão vivos? Quantos têm o Espírito do Senhor estão aqui nessa tarde? Aleluia. Vocês estão bem quietinhos hoje. Prosseguir diante das decepções relacionais. Salmo 25:3 diz: nenhum de nós que esperam em Ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. E a pergunta que fica é: quantos de nós já nos decepcionamos? Ou será que tem alguém aqui nesse auditório que nunca ficou decepcionado com nada ou com ninguém? Talvez uma criança, um bebê, que ainda não teve tempo para isso. Agora, muitas vezes, tem uma pergunta mais profunda. Quantos de nós ficamos decepcionados consigo mesmo, com as suas falhas, com os seus erros? Precisamos passar pelo momento da decepção. Meu Deus, que eu fiz? Onde foi que eu me enfiei? Talvez alguns aqui estiveram em situações até de morte, com uma arma na sua cabeça, pensando: meu Deus, onde foi que eu vim parar? Como eu cheguei onde eu estou? E ficaram decepcionados consigo mesmo. A palavra de Deus diz assim que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas devemos amar o próximo como a nós mesmos. Agora temos vivido dias onde impera a ambição egoísta, onde o homem não ama o próximo como a si mesmo.
mas também temos uma classe de pessoas que não ama a si mesmo. E essa classe de pessoas que não ama a si mesmas tem se destruído, tem morrido, tem se sabotado. E muitas vezes nós nos sabotamos daquilo que Deus tem para nós. Não amamos a nós mesmos, não nos apropriamos da palavra de Deus, nós não nos apropriamos daquilo que Deus tem para nós como filhos amados. Temos andado como órfãos, temos andado como filhos que não conhecem o seu pai. Precisamos nos relacionar com a palavra de Deus para entender o que Ele diz a nosso respeito, para sermos resgatados da orfandade, da escassez e da miséria. E isso tem nos feito viver decepções. Agora, diante das decepções, precisamos fazer duas coisas: perdoar aqueles que nos decepcionaram, mas também precisamos perdoar a nós mesmos. Sabe, quando eu penso sobre essa frase, eu começo a lembrar da nossa natureza carnal e de tudo errado que nós já fizemos. Tudo bem que nós pecamos todos os dias. A Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso, quem peca é mentiroso. Então, querido, está todo mundo no mesmo barco. Agora, nascido em Jesus, o pecado na sua vida é só um acidente, porque você foi feito santo e regenerado em Deus, amém? Glória a Deus. Agora, a Bíblia diz que Ele nos amou enquanto nós éramos seus inimigos, enquanto nós éramos pecadores. E a questão aqui é, olhando para dentro de nós, olhando para as nossas falhas, olhando para os nossos medos, olhando para as nossas limitações, podemos imaginar essa vida sem Deus, essa vida sem o Espírito, essa vida sem Jesus. E temos aquela convicção: estamos condenados à morte, estamos condenados à destruição. Queridos, talvez muitos de nós aqui não nos incluiríamos no reino e diríamos: não merecemos o reino. Agora, a Bíblia diz que Deus olhou para você enquanto você era inimigo e pecador. Sabe, naquele momento da vida, talvez que você se achou ou se percebeu mais sem valor, talvez o mais miserável do ser humano. Que situações provocam isso? Situações de abuso sexual provocam isso, a pessoa se sente desvalorizada. Situações de falência financeira, a pessoa se sente desvalorizada. Situações de pessoas que receberam palavras de maldição, palavras pesadas de condenação, se sentem desvalorizadas. Pessoas que foram agredidas fisicamente, torturadas, humilhadas, se sentem desvalorizadas. Mas nesse momento, talvez, um momento na sua vida em que você se percebeu só, em que você se percebeu mais sem valor diante dos homens, nesse momento, ou antes disso, antes de você nascer, Deus olhou para você, Jesus olhou para você e Ele te deu uma apreciação diferente, porque fomos comprados com preço de sangue, ok? Fomos comprados com preço de sangue. Agora, quem define o preço da tua vida não é você mesmo. Quem define o preço da sua vida, quem definiu o preço da sua vida foi Deus Pai. Ainda que você se olhasse em miséria, Deus Pai definiu que você vale mais que o sangue. E temos ali duas operações. Deus Pai olhou para nós e disse que valemos mais que o sangue. E Jesus olha para nós e diz: eu vou pagar esse preço de sangue. Vocês estão compreendendo isso? Para ficar mais fácil, quanto vale o teu sangue? Quanto vale o sangue que corre nas tuas veias? Talvez valha uma doação de uma bolsa de sangue aqui no Hemocentro, nada mais que isso. Porque o teu sangue vale mais para a tua vida do que para a vida de outra pessoa. Agora, o sangue de Jesus valeu mais que a própria vida de Jesus. E Deus honrou o preço de sangue e trouxe Jesus de volta, e com Ele eu e você. Você está entendendo o que eu estou falando?
Agora, não só isso, Ele olhou para as tuas misérias, Ele olhou para os teus fracassos, para as tuas derrotas, e ainda disse: Ele vale mais, essa vida vale mais. Sabe, amados, eu estou te falando algo tão precioso. Ainda que você não tenha amor por si mesmo, Deus olhou cada um de nós nas nossas misérias e disse: essa vida vale mais, vai valer a pena morrer por eles, porque eu sei os planos que eu tenho para eles. Não é assim que diz a Bíblia? Bem, sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E é essa a esperança que nós estamos falando, esperança para prosseguir, não é a esperança de ter eu tenho capacidade, não é isso que eu estou falando. A esperança que eu tenho para prosseguir é a esperança de que Ele me amou primeiro, de que Ele me unge todos os dias, de que Ele me capacita pelo Espírito, de que Ele abre as portas que estão fechadas, de que Ele restaura todas as coisas. Glória a Deus, você se alegra com isso? Essa é a verdade da palavra. Então devemos prosseguir diante das decepções, primeiro porque Deus prosseguiu. Ou você acha que nós não decepcionamos a Deus no pecado original? Não decepcionamos a Deus em Adão, mas Deus decidiu prosseguir apesar das decepções. E Deus decidiu prosseguir com você apesar das decepções, sabe? Quando nós começamos a vida cristã, parece que muitas vezes entra uma acusação, dizendo que nós não devemos mais errar, e não devemos errar, mas o fato é que erramos. O fato é que falhamos, mas ainda assim falhos, imaturos, Deus decidiu prosseguir conosco, apesar das decepções. Se Deus decidiu prosseguir com você, que custa prosseguirmos também na fé, diante dos desafios? Parar por decepção não é para nós. Está escrito: aqueles que confiam, e os que confiam, têm esperança no Senhor, não ficarão decepcionados. É interessante, o texto diz: não ficaremos decepcionados. Ele não diz que não seremos, ou que não passaremos decepções. A Bíblia não promete isso, na verdade ela promete aflições. Então o fato é, vou ser crente para não me decepcionar, vou ser crente para não me frustrar, vou ser crente porque tudo vai ficar bem. Não. Vai ficar bem em Cristo, mas não significa ausência de lutas e de frustrações. Quantos aqui que lideram já se frustraram com seus liderados ou com seus filhos espirituais? E quantos filhos espirituais não já se frustraram com os seus discipuladores? E pensamos: meu Deus, que discipulador foi esse que Deus me deu? É como se pudéssemos chegar a Deus e falar: o que foi que aconteceu? Deus pergunta para você: Adão, o que é que aconteceu, Adão? Foi o discipulador que tu me deste. Aí o discipulador chega diante de Deus: uai, o que aconteceu, discipulador? Foi o pastor que o Senhor levantou, que me ungiu para cuidar dessa ovelha. E aí nós vamos culpando a tantas pessoas, e vamos nos excluindo, e culpando, não que não tenhamos responsabilidade, mas a questão é, vamos sempre transferindo isso, e a questão toda é, cada um de nós é responsável por viver as promessas de Deus, e vivemos as promessas de Deus pela fé, e essa fé é em Jesus, é nele, e nele acessamos o poder do Espírito, e nele acessamos toda a provisão de Deus. Tudo que você precisa está nele, toda a provisão para você fluir está nele. É por isso que precisamos nos renovar nele todos os dias. Só que o que nós pensamos? Às vezes imaginamos que o renovar-se em Deus, às vezes pensamos que o renovar-se em Deus é uma obrigação, e atividades como ler a Bíblia, e aí somos confrontados: você leu a Bíblia? E a pessoa: não li a Bíblia, estou em pecado. Ou você gastou tempo a sós com Deus? Não gastei tempo com Deus, então o negócio Deus está meio assim comigo, porque eu não gastei tempo com Ele. Não se trata disso. Se trata do teu alimento, se trata do teu renovo, se trata da força da tua vida. E a questão é, toda a provisão de Deus está liberada para nós, só que acessamos pela palavra e pelo Espírito. É pela palavra e pelo Espírito. É se alimentando da palavra e se enchendo do Espírito. E assim nós vamos avançando.
porque Deus te chamou para avançar. Amém? Quarta verdade sobre prosseguir. Prosseguir diante das injustiças sofridas. Mateus capítulo 5, verso 6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aleluias. Imaginamos que fome e sede de justiça, quando satisfeitos, correspondem à vingança. Ah, o irmãozinho vai ver, ele vai me pagar. Deus vai pesar a mão sobre aquele lá. Deus, manda fogo do céu e queima. E pensamos naquele senso de justiça própria, de vingança. Mas, amados, pensamos bem. Se estamos em Cristo, somos irmãos, sim ou não? Você consegue imaginar um pai mandando fogo no outro filho porque um irmão quer? Isso não tem sentido. E até para o ímpio, o que devemos orar não é que Deus mande fogo do céu e queime o ímpio, mas que Deus mande fogo do céu e restaure o ímpio e encha do Espírito Santo, que não seja o fogo da destruição, mas que seja o fogo de Deus. Porque se pudéssemos falar que é uma maldição, mas não é. Mas a palavra de ordem que poderíamos declarar para aqueles que são nossos inimigos seria que se converta em nome de Jesus, que seja cheio do Espírito Santo, nem que tenha que andar com o paletó eterno, que seja crente do saião, não sei, mas que seja o crente mais enraizado, mas que ele seja transformado pela glória de Deus. Porque os planos do maligno serão frustrados. Nada contra quem segue esse tipo de fé, amém, glória a Deus. Mas a questão é que seja fervoroso no Espírito, que seja nascido de novo. A injustiça não é suprida com a vingança, essa é a verdade. A injustiça do mundo não é suprida com a vingança, a injustiça do mundo é suprida pela provisão de Deus. Porque Deus restitui aquilo que foi roubado, Deus levanta aquele que se havia caído. A palavra de Deus diz assim, que o justo poderá cair 7 vezes, mas também 7 vezes ele se levantará. Então é Deus que te levanta. Alguém pode até te derrubar, mas enquanto você estiver em Cristo, Deus vai te levantar. E você persevera firme. Então, ainda que alguém te derrube, se Deus te levanta, por que manter então o coração preso a uma situação como antes? Se Deus é poderoso para te levantar, sabe, até para perdoar. Perdoamos na provisão de Deus, não perdoamos na nossa própria provisão, não perdoamos porque somos justos, ou porque somos melhores, ou porque somos bonzinhos, porque muitas vezes não temos força sozinhos para perdoar um abusador, um acusador, alguém que nos roubou, alguém que nos traiu. Mas quando nós encontramos o amor do Pai, quando nós encontramos o abraço de Deus, quando nós encontramos a restauração no Senhor, então aquilo que estava escasso, que estava faltando em nós pelo abuso, é suprido nele. E quando nós somos supridos neles, então nós temos provisão também para abençoar. Eu creio que Deus está falando sobre perdão com algumas pessoas nessa tarde. Aleluia. E ainda, se você for injustiçado, tem um alerta na palavra dizendo: quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então precisamos ter cuidado e andarmos debaixo do perdão do Senhor. Salmo 37, 29 diz: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Existe promessa de Deus para o justo. E quem é justo diante de Deus é aquele que tem Jesus. Entenda, existem 2 processos sobre isso. E eu não quero anular os 2 processos. Nós fomos justificados em Cristo, sim, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que nós fomos gerados também para manifestar frutos de justiça. Então a questão não é, eu sou justo em Cristo Jesus e agora eu vou andar fazendo o que eu quero. Não. Você foi feito justo para andar na justiça de Deus. Você foi tornado santo para andar na santidade de Deus. Você foi transformado, nova criatura, para andar em novidade de vida e não andar nas velhas obras. Então não se trata de ter justificativa para andar errado, mas de ter provisão para andar certo. E a provisão para você andar certo já foi liberada do céu para a sua vida. Amém? Glória a Deus. 5º ponto. Prosseguir diante das incertezas do futuro. Jeremias 31, 17 diz: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. E mais uma vez eu lembro do que eu disse agora cedo. No momento de dúvida, ou no momento de incertezas,
Volte para aquilo que é a certeza. A fé é a certeza, é a substância. E nós voltamos para a ideia da fé. E a ideia da fé não é simplesmente algo místico. Sabe, muitas vezes a fé parece mística. O que é fé? Tem que ser muito crente para andar em fé. Tem que ser muito poderoso para andar em fé. E na verdade não é bem isso que a palavra diz. Porque fé é relacional. Fé diz respeito a contato com Deus. Fé diz respeito a confiança em Deus. Então fé tem ligação com quanto tempo nós gastamos com o Espírito de Deus e com a palavra dele. Então, desenvolvendo a nossa fé, o relacionamento e o contato com a palavra, teremos confiança para enfrentar as incertezas de futuro. Eu lembro de Salmo 23, lá no verso 4. Quando diz: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ali fala de esperança, de que dias melhores virão, de que o favor de Deus se cumprirá. Então, amados, a nossa esperança, ela não falhará e ela não falhou, porque a nossa esperança é a testemunha fiel e verdadeira. A nossa esperança é o nosso Redentor. A minha e a sua esperança é Jesus. E é nele que você deve se levantar todos os dias, sabendo que dias melhores virão. A palavra de Deus também nos dá outras garantias, como que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago diz assim, que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que primeiro ele existe, e segundo que ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Esse é o caráter de Deus. Então a minha esperança em Deus, ela não é como a do mundo, porque a minha esperança em Deus, ela diz respeito a uma pessoa, e essa pessoa tem um caráter fiel e verdadeiro. Agora, além de ser fiel e verdadeiro, esse que é fiel e verdadeiro, ele tem um amor. A Bíblia diz que ele é amor. Deus é amor. Então, a nossa esperança está num caráter e numa expressão de amor que estão em Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Parece que estão meio atônitos. Mas a questão toda é: quem te separará desse amor? Quem te separará desse amor de Deus? E ainda que você não mereça, e ainda que não merecemos, Ele decidiu nos amar, e nos amou até o fim. Agora não podemos mais falar que Ele nos amou até o fim. É interessante falar isso. Não podemos mais falar que Ele nos amou até o fim, porque agora nós podemos falar que Ele nos amou até a eternidade. E isso é muito maior. Melhor do que amar até o fim, é amar até a eternidade. E em Cristo nós temos essa eternidade. Então Ele vai te amar para sempre. E Ele não vai desistir de você jamais. A questão é, nós podemos até desistir de Deus, mas Ele não desiste de nós. Ninguém pode mais ser afastado do amor de Deus, mas pode decidir afastar-se do amor de Deus. Então, precisamos prosseguir diante de incertezas. Renove a sua esperança hoje. Com Deus, o seu futuro não será incerto. E aí voltamos ao primeiro texto que lemos, Provérbios 23:18. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. O nosso desafio hoje, queridos, não é mais termos Cristo. O nosso desafio hoje é permanecermos em Cristo. Lá em João 15 ele diz, olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês poderão pedir qualquer coisa, para que a sua alegria seja completa. Agora Tiago também diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, e pedem para satisfazer os seus desejos pessoais. Aqui, esse contexto de desejos pessoais, não é que você não pode pedir nada que é bom para você. Não é esse o contexto. Você pode pedir coisas boas, até porque Deus diz isso em outra referência, Ele diz assim, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus dará também boas coisas aos seus filhos, ou dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Agora, a questão quando diz ali pedir mal de Tiago, é o pedir da vaidade. É o pedir da vanglória. É o que o mundo tem feito. Como que a coisa opera no reino e no mundo? Deus não tem problema com o sucesso.
Deus não tem problema com riqueza e Deus não tem problema com prosperidade. Deus quer abençoar os seus filhos. Agora observe o padrão do mundo. Quando aquele teu ídolo do mundo está lá, aquela pessoa famosa, um jogador, um artista famoso, e ele venceu ali no mundo. E aí você vê as redes sociais dessa pessoa, e você vê ele curtindo coisas maravilhosas, é iate, e é festa, e tantas coisas que agradam aos olhos humanos, e tudo ele diz assim, é como se ele estivesse falando, olha só como eu sou cara, olha só como eu sou bom, olha só o meu sucesso, e ele, todo aquele sucesso do mundo é para a glória do homem. Mas eu estou te falando que Deus não tem problema com o sucesso, fala assim para mim, Deus não tem problema com o sucesso. Só que a linguagem do homem e da mulher de Deus é diferente. Enquanto a pessoa do mundo tem sucesso e diz, olha só como eu sou cara. A pessoa que pertence a Cristo, ela diz assim, olha só como Deus é o cara. E enquanto a pessoa do mundo diz, olha só como eu sou bom. A pessoa que pertence a Cristo, ela vê tudo aquilo, ela diz, olha só como Deus é bom. E enquanto a pessoa lá na vanglória do mundo diz assim, olha só o que eu fiz, olha só a obra das minhas mãos. A pessoa que pertence a Cristo, ela diz assim, olha só o que Deus fez na minha vida. Eu não imaginava nem que eu ia casar, e Deus me deu uma mulher bonita. Eu não imaginava que ia ter filho, Deus me deu 2 filhos lindos. Eu não imaginava nem que ia ter um emprego, e Deus me deu um trabalho, e me deu uma empresa, e me prosperou. Eu não imaginava nem que eu ia ser feliz um dia, e Deus derramou sobre mim o Espírito Santo da promessa. Então a questão é de quem é a glória. Deus não tem problema com o sucesso. Deus só quer que nós possamos comunicar de quem é a glória. Conclusão, acredite, você tem esperança para resistir, para investir, para construir e para prosseguir com Deus, rumo aos seus melhores e maiores anos. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento.